Bom, então, terminado o módulo 29, vamos passar então para o módulo, terminado o módulo 28, vamos passar para o módulo 29. São os escoamentos canônicos. E aí nós vamos começar por resolver uma camada de mistura temporal em regime laminar. Então vamos aqui ilustrar uma camada de mistura em desenvolvimento temporal. Por que temporal? Porque nós vamos pegar um domínio, está aqui delimitado pelas linhas tracejadas, superior e inferior, e esse domínio tem um dado comprimento na direção x. E se a gente olha o campo de velocidade em qualquer tempo, ele vai se repetir no espaço. Por exemplo, na condição inicial, nós vamos supor que tem essa descontinuidade, em y igual a zero. Então, a velocidade acima de y igual a zero é u1 e abaixo o 2. De forma que nós temos aqui um cisalhamento infinito na condição inicial. E esse perfil de velocidade se repete ao longo de x. Bom, depois que passa o tempo, figura A em t igual a zero, e aqui t maior que zero, um valor positivo. Então, observe que esse forte gradiente vai promover a difusão de quantidade de movimento linear e vai suavizar esse perfil. E isso acontece em qualquer posição do espaço, porque a difusão está acontecendo no espaço como um todo. E aí nós podemos agora visualizar o delta de t, que vai ser essa espessura. Aí nós vamos, daqui a pouco, nós vamos definir direitinho qual é essa espessura. Então, o delta, na condição inicial, nesse nosso problema, é zero. A espessura zero. Mas, depois de um tempo, ele já assume um valor finito. Então, esse é o comportamento qualitativo que a gente espera ao longo do tempo. Então, observe que essa camada de mistura, ela não evolui no espaço, na direção x. Ela evolui no tempo. Tá? Por isso, ela é conhecida como a camada de mistura temporal, ou em desenvolvimento temporal. Bom, vamos agora olhar o modelo matemático diferencial para esse escoamento. Esse modelo pode ser extraído da equação 8,2 e 8,3. Como que a gente faz isso? Vamos voltar aqui nessa figura. Observe, se a gente olha essa figura, nós constatamos que o vetor velocidade tem componentes u que muda com y, 0, 0. 0, 0. U muda com y e com o tempo, tá? Com y e com o tempo. Então, V é 0 e W também é 0. Então, se a gente volta lá na equação 8,2, nas equações 8,2 e 8,3. São essas aqui. Então, a gente observa que esse termo é 0. E a gente constata pela equação da continuidade que du dx igual a 0. Ou seja, u não muda com x. Os perfis são autossimilares em x. U só muda com y. Esse termo a gente guarda. U não muda com x. V é 0. A pressão é uniforme. U muda com y. Mas, como
nós estamos ali olhando o regime laminar, então, o tensor de Boussinesq-Reynolds também é zero. Sobra, então, este termo igual a este termo. E aqui nós temos da equação da continuidade que o escoamento não muda com x. Ficou claro? Por isso é que o modelo se resume a isso. Está lá, du dt igual a ni d2u dy2. E agora nós vamos estabelecer aqui as condições iniciais e de contorno ilustradas na figura 8.4. Figura 8.4. Está aqui a figura. Então, vamos visualizar aqui a figura. E vamos aqui agora, Thales, desenhar aqui como que a gente determina o delta. O delta se determina assim, olha. Você tira uma tangente a essa curva partindo do infinito. Está lá uma tangente. Tira também aqui uma tangente. E traça uma tangente pelo ponto de inflexão. Essas três retas vão cruzar em dois pontos. A distância entre esses dois pontos é definido como o delta. Então, aí nós temos um critério bem exato, né, de definição do delta. Certo, Thales? Certo, professor. Entendi. Ficou mais quantitativo agora. Bom, então vamos olhar as condições de contorno e inicial. Para t igual a zero, U muda com y, de acordo com uma função U0 de y. No nosso desenho, essa U0 de y é essa função aqui, olha. Essa função. É uma função descontínua. Esse é o nosso U0 de y, uma função descontínua. Para y igual a mais delta sobre 2, que é a parte superior, aqui está o ponto de inflexão, em y igual a zero. Então, aqui está o delta, é a distância entre essas duas linhas. Aqui, então, é delta sobre 2. Então, para y igual a delta sobre 2, aí nós adotamos a condição assintótica, que é, observa, nós temos lá uma diferença. Veja que a velocidade nesta posição delta, y igual a delta sobre 2, essa distância aqui, ó, y igual a delta sobre 2. A velocidade não é igual a U1. Tá vendo? Tem uma diferença. Ó. Essa diferença, nós vamos fazer isso cruzar essas duas retas no ponto em que essa U de y, ou seja, U de delta sobre 2, é igual a 0,99 de U1. Ou seja, a diferença entre a velocidade e a velocidade assintótica, entre a assíntota, é apenas 1%. Ou seja, isso é 0,99 de U1. E lá embaixo, nós vamos ter o contrário. A velocidade é levemente maior. Tá vendo aqui? Olha, ela é maior do que
assíntota U2. Então, vai ser 1,01 de U2. Então, essas são as condições. 0,99 de 1 para y igual a delta sobre 2. Para y igual a menos delta sobre 2, será 1,01 de U2. Pessoal, vocês entenderam essa condição de contorno? Isso é importante. Sim, entendi. Tá claro, né? Ok. Bom, pessoal, então, a equação 8.13, que é essa que nós acabamos de apresentar, pode ser modificada utilizando-se a teoria de autossimilaridade, com a qual a gente transforma o modelo diferencial parcial em um modelo diferencial ordinário. Mas, para tanto, a gente vai propor uma solução para a componente longitudinal de velocidade, U de yt. Nós vamos propor uma solução. Essa solução é a seguinte: U igual a U barra mais U tio vezes F de eta. F de eta. Agora nós vamos definir quem são essas grandezas. U barra é a média. O 1 mais o 2 sobre 2. E o tio é a meia diferença. O 1 menos o 2 sobre 2. Meia diferença. E eta é o parâmetro de similaridade. Eta é y sobre delta. Observe que é um parâmetro que é função de y e t. Mas, que nós vamos buscar transformar a equação diferencial parcial utilizando eta como uma variável independente. Por quê? Olha, nós estamos buscando uma solução f de eta. Então, a f é a nossa função dependente e o eta é a nossa variável independente. É a variável dita de similaridade. E ela é definida como a razão y sobre delta. Ou seja, nós estamos empacotando duas dimensões, y e o tempo, em uma dimensão só, que é o eta. Bom, então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a equação diferencial parcial, vamos utilizar esta proposta de solução e vamos transformar a nossa EDP em uma EDO, com a qual a gente determina essa F de eta. Se a gente determina essa F de eta, nós temos então a solução U de yt. Essa é a proposta. Como é que a gente faz isso? Vamos fazer nessa equação aqui, ó, quem é du dt? Du dt, eu vou derivar do lado direito. Du barra dt é zero, porque isso é uma constante. Então, vai ficar o tio, que também é uma constante, o tio, df de eta. Aí é uma derivada ordinária, porque o f só depende de eta. Mas o eta depende do y e do delta. Então, nós vamos fazer df de eta, como eu estou fazendo aqui a derivada no tempo, vai ficar, então, df de eta de delta, porque delta depende do tempo, de delta dt. Observa aqui como eta do y e do delta, o eta é uma função de duas variáveis. Então, quando eu faço a derivada de eta com delta, eu faço a derivada parcial, porque eu estou mantendo o y constante. E, finalmente, o d delta dt. O que nós aplicamos aqui, pessoal? É a famosa regra da cadeia. Regra da cadeia. Vocês entenderam?
Tá tranquilo? Sim, sim. Ó, df de eta. A primeira que eu vou derivar, df de eta. Porque eu estou fazendo a derivada de u de eta. Du de eta igual o tio df de eta. Mas cuidado, porque o eta depende do tempo. Mas antes de ele depender do tempo, ele depende do delta. E o delta é que depende do tempo. Isso é a regra da cadeia. df de eta de delta dt. Bom, agora, df de eta, nós vamos batizar como sendo f'. F'. É uma derivada ordinária. Deta de delta, pessoal, olha aqui, se eu derivo eta com delta, vai dar menos y sobre delta ao quadrado. Menos y sobre delta ao quadrado. E vezes o d delta dt, que eu não sei quem é. Eu não conheço delta dt, então eu deixo expresso na forma da derivada. Portanto, o du dt fica igual a menos o tio sobre delta, por quê? Aqui eu decompus o delta no denominador em delta vezes delta. Fica y sobre delta, que multiplica 1 sobre delta. 1 sobre delta está aqui embaixo do tio. Lembra que y sobre delta é eta. Aí eu coloquei aqui o eta. D delta dt eu copiei. E lá está o f', que é o df de eta. Pronto. Eu tenho, então, a derivada du dt expressa na derivada da f. Bom, agora eu preciso buscar quem é a segunda derivada de u com y, para substituir na nossa equação diferencial parcial, que é du dt igual a ni d2u dy2. Já obtive isso. Agora eu quero obter isso. Faço primeiro a primeira derivada, du dy. Du dy vai ser o tio, porque o é constante e o tio é constante. O bar é constante e o tio é constante. df de eta de delta, df de eta e d eta de y. Aqui é a regra da cadeia, ó. Basta fazer o d eta de y, porque o y não depende de ninguém. Então ficou o tio f'. Quem é d eta de y? D eta de y é 1 sobre delta. Está lá, 1 sobre delta. Faça a derivada segunda agora. Derivando essa aqui, de novo, deriva no segundo lado. E aí eu vou chegar a o tio 1 sobre delta ao quadrado, f duas linhas. Agora eu vou pegar isto, substituir aqui, vou pegar isto, substituir aqui. E vou obter uma equação que agora não está mais em u, está em f de eta. Então, vamos ver a equação que resulta. Está aqui. Substituindo, então, essas duas equações na equação 8,13, que é o que eu indiquei lá, manipulando os termos, nós vamos ter f duas linhas mais esse coeficiente eta f' igual a zero. Bom, agora esse termo que está dentro do quadrado, pessoal, ele deve ser uma constante. Deve ser uma constante. Por que ele tem que ser uma constante? Observa que delta não é constante, d delta dt também não é uma constante. Mas o produto delta d delta dt tem que ser uma constante. Porque a nossa proposta é que a f seja uma função apenas de eta. A nossa f, quando eu resolver a SDO, ela tem que resultar numa função só de delta, só de eta. Não pode depender de eta, de delta, não pode depender de ni, e não pode depender dessa derivada.
E a única forma, então, de que a solução dessa equação não dependa dessas variáveis é que este produto, esse coeficiente, seja uma constante. Bom, então, se isso é uma constante, que nós vamos batizar como A0L, L de laminar, aí nós temos uma equação diferencial para delta, né? Porque eu tenho delta de delta dt. Se eu isolo aqui, ó, eu vou ter delta de delta A0L vezes ni dt. Integro dos dois lados, vou obter delta ao quadrado sobre 2, igual a A0 delta ni vezes t. E somamos uma constante a essa integração, porque é uma integral indefinida, então somamos uma constante. Mas a gente vai ver que essa constante se resume a zero, né? Vamos escrever aqui para vocês entenderem melhor. Olha aqui, ó. Vai ficar delta ao quadrado de t igual a A0L vezes ni vezes t, delta ao quadrado sobre 2. Mais uma constante c de integração. Uma constante c de integração. Mas observa que delta do tempo t igual a zero é igual a zero. Porque nós vimos lá que a gente começou com uma função descontínua. Olha o delta. A espessura aqui, ó, em t igual a zero, a espessura é zero. Se delta em zero é zero, esse termo é zero, então c igual a zero. Portanto, resulta que delta é a raiz quadrada de 2 ni a 0 lt. Vou pegar a raiz de 2 ni a 0 l, vou chamar de kl, só para resumir. Então, observa que delta de t é kl raiz de t. Isso para uma camada de mistura temporal em regime laminar. Na tabela de lei de potência, nós não temos a camada de mistura temporal laminar. Nós só temos a espacial. Então, a gente pode acrescentar aqui na tabela de Stieltjes que a lei de potência para o delta de uma camada de mistura temporal laminar segue a mesma lei de potência de uma camada de mistura espacial plana. É também x a meio, está demonstrado lá utilizando a teoria de similaridade. Ok? Então, o KL é essa raiz quadrada aqui, olha. Vamos deixar isso de molho, porque nós vamos determinar quem é esse KL com as condições de contorno. O inicial se refere à obtenção da equação 821, passou por o uso dessa condição de inicial aqui. Essa relação de variação delta pode também ser obtida fazendo-se uso de lei de potência. Ou seja, nós vamos supor que o delta de t seja t elevado a p. Lei de potência. Delta de t, delta só depende do tempo. Como é que muda? Vai mudar com o tempo elevado a uma potência p. Se a gente olha os dois lados da equação 8,13, deve seguir a mesma lei de potência. Então, automaticamente, a gente chega à conclusão que a taxa de variação da quantidade de movimento linear, que é du/dt, segue a lei de potência em t a menos 1. Olha lá, o t está no denominador. T a menos 1. Enquanto o lado direito segue a lei de t a menos 2p.
o que implica que P igual a meio. Então, veja que nós determinamos a lei de potência usando teoria de similaridade. Mas ela podia ter sido determinada usando essa regra, né, de que os termos da equação diferencial devem seguir a mesma lei de potência. Só que, dessa forma aqui, ó, nós não determinamos quem é a constante KL. E com a teoria de similaridade, nós vamos determinar quem é a constante KL. Aí você tem a variação, a função, e não só a lei de potência. Bom, pessoal, então, nós reescrevemos a equação 820 como sendo F duas linhas mais A0L eta, F de eta igual a zero. Essa é a EDO. Observe, é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, homogênea. Homogênea. Então, seguindo lá o comportamento assintótico de U de Y, nós podemos agora estabelecer as condições de contorno para F de eta e também para a sua derivada F'. Então, veja que U de Y é igual a 0,99 quando delta, quando Y é igual a delta de T sobre 2. Mas eta é Y sobre delta. Eta é Y sobre delta. Quando Y é igual a delta sobre 2, vai ficar, então, delta sobre 2 sobre delta, que é igual a meio. Então, quando Y é delta sobre 2, eta é meio. F de eta é igual a meio. E quando U é 0,99 de 1, nós vamos obter que, se a gente olha lá, quem é U? U de YT é igual a U barra mais U barra mais o tio F de eta. Então, quando U é igual a 0,99 de U1, isso aqui vai ser igual a U1 mais U2 sobre 2, mais U1 menos U2 sobre 2, vezes F de eta. Bom, se a gente isola o F de eta igual a meio, aí nós vamos chegar aqui manipulando os termos, e F de eta será igual a 0,99. E F de eta igual a menos meio, menos 0,99. Depois vocês fazem essas continhas com mais calma. E a F' em eta igual a meio, será igual a 0,01. Por quê? Nós temos que também trabalhar com a função quem é a F'. A F' vai depender aqui de... vamos voltar lá para a gente ver quem é a F'. Aqui, ó. Se eu pego nessa expressão aqui, e isolo o F', du dy em eta igual a meio tende a zero, né? E aí nós retiramos quem é a F' de forma a utilizar o comportamento assintótico. Vai dar, então, 0,01.
E não exatamente zero, tá? Porque o regime assintótico ainda não chegou a zero. Ela está tendendo a zero. Então, essas condições de contorno, tá? Eu não expliquei agora para vocês nos detalhes, porém, é bom para depois vocês exercitar e concluir. Está bem explicadinho no livro. Inclusive, aqui tem a ilustração. E aqui, Thales, tem aí a diferença, né? 1% de U1 e 1% de U2. Só que aqui é 1% em déficit, aqui é 1% em superávit. Por isso que lá na condição dá 0,99 aqui, dá 1,01 aqui. Aí nós temos o delta. Entendi. Certo? E aqui é a F', a F, na verdade. Aqui é U, aqui é a F. Enquanto a U muda de U2 até U1, a F vai mudar de -1 até +1. Então, para determinar as condições de contorno, vocês podem usar esse gráfico que vai facilitar para chegar àquelas conclusões lá. E a F', que vai ser tender a zero no infinito, mas a gente define em delta sobre 2, observa que a F' não é exatamente zero, a F' tem aqui um valor finito, ó, que é 1% vezes 1, porque aqui é 1, né? Então, vai dar 1% vezes 1. E 1% vezes 1 também. Então, nós temos lá uma condição de contorno. Podia ter estabelecido também F' em eta igual a menos meio. Mas nós só precisamos de uma condição de contorno a mais, né? A equação diferencial é de segunda ordem. Nós precisamos de duas condições de contorno. E mais uma terceira para determinar aquela constante KL que está faltando. Ok, pessoal. Dessa forma, fica estabelecido o modelo matemático diferencial ordinário. Por quê? A gente considera que um modelo matemático diferencial, ele fica bem determinado quando a gente tem a equação diferencial, as condições de contorno e a condição inicial, que foram todas estabelecidas. Então, o modelo diferencial está bem colocado, né? Composto pelas equações 822 e 823. Esse modelo representa o problema físico, camada de mistura e desenvolvimento temporal, em regime laminar. A seguir será deduzido e apresentado o modelo matemático contínuo, que resultará da integração do modelo diferencial ordinário. Então, vamos fazer a integração. E aí, essa integração foi feita, a integração da equação 822, foi feita utilizando uma biblioteca de matemática simbólica, né? Matemática. O nome da biblioteca que nós usamos é Wolfram, que permite a gente fazer a integração de equações diferenciais ordinárias de solução complexa. Então, a F de eta, obtida fazendo a integração, resulta em algo que depende da função erro de Gauss. Que vai ser, então, C1 F a raiz de 2 a 0L sobre 2 eta mais C2. A equação diferencial era ordinária de segunda ordem. Então, nós temos duas constantes de integração. E temos ainda aqui uma constante de consistência da equação diferencial para F de eta. Bom, aqui só lembrando quem é a função erro de Gauss. É dado por 2 sobre a raiz de π, integral de 0 a eta de e a menos eta ao quadrado de eta til. Aqui eta til também. Bom, as constantes de integração serão determinadas utilizando duas condições de contorno. Então, C1F de meio mais C2, 0,99. C1F de menos meio mais C2 menos 0,99. Resolvendo esse sisteminha para C1 e C2, chegamos aqui. C1 é 1 sobre a F de raiz de 2 a L sobre 4,
e C2 é zero. Então, a nossa f de eta é dada por f de raiz de 2 a 0 sobre 2 vezes eta sobre f de raiz de 2 a 0 L sobre 4. Esta é a função, então, com as constantes determinadas. Mas falta ainda determinar A0L, que é uma constante de consistência. Recomenda-se ao leitor verificar se a solução obtida f de eta satisfaz as condições de contorno 8,23. Né? Para isso, se a gente fizer lá eta igual a meio, nós temos que obter f de eta igual a meio. Se fizer eta igual a menos meio, quer dizer, igual a 1, igual a menos 1. Né? Vamos só relembrar aqui, que eu estou esquecendo qual é a condição de contorno. Está lá. 0,99 menos 0,99. Essas são as condições. Bom, agora, para determinar a 0L, nós vamos utilizar a condição da derivada. Então, a gente faz a derivada da função erro, obtém essa expressão. df de eta é isso. Faço eta igual a meio, então vai ficar eta meio, vai dar 1/4. 1/4 raiz de 2 a 0 L sobre π e a menos A0L sobre 4. E aqui tem 2. Depois tem que verificar isso direitinho, mas, enfim, pode ter aqui algum erro, tá? Ah, não, tá certo. A0L sobre 4 sobre 2, que vai dar A0L sobre 8. Tá certinho. Menos 0,01 f de raiz de 2 a 0 L sobre 4, igual a 0. Então, eu tenho aí uma expressão que envolve a nossa incógnita 0L. Essa é uma função onde a incógnita está implícita, a gente não consegue isolar, uma equação transcendente, mas se a gente usa alguma ferramenta computacional, ou alguma técnica do tipo método secante, nós determinamos a raiz. Qual é o valor de A0L que satisfaz essa equação? Determinamos. A0L é 50,745, guardando 3 casas decimais. Então, pessoal, dessa forma, nós chegamos à conclusão que o KL, que é igual a raiz de 2π a 0L, está determinado. E, em consequência, a nossa função delta de t fica agora conhecida. Como é que o delta muda no tempo para uma camada de mistura temporal? Delta de t é 10,074 raiz de mt. Então, quanto maior o Ni, quanto mais viscoso é o fluido, mais rápido cresce a camada de mistura no regime laminar. Porque ela cresce por difusão. Então, quanto mais elevada for o coeficiente de difusão de quantidade de movimento linear, mais rápido ela se espessa. E muda com a mesma lei também com o tempo. Se você fixa o Ni, vai mudar com o tempo com a mesma lei, a raiz quadrada do tempo. Então, está aí, pessoal, a solução completa. Solução completa para o escoamento laminar. Agora, nós podemos voltar. Lembra que U de YT era dado por U barra mais o tio F de eta. Pegamos aqui, olha, substituímos a F de eta. Lembrando que o A0L já tem o seu valor determinado. E
Se a gente substitui aqui o A0L na expressão aqui, ó, na F, que está aqui no denominador, o A0L é 50,74. Depois vocês podem pegar uma calculadora, joga o A0L, vai ficar então, o que é a função erro? Da raiz de 2,50,74 sobre 4. Dá algo muito próximo de 1. Daria exatamente 1 se a gente tivesse guardado todas as casas decimais. Então, isso aqui deu próximo de 1. E aí, nossa função U de YT fica o barra mais o tio. Substituindo o delta de T, fica então Y sobre 2 raiz de NT. 2 raiz de NT. Vamos ver aqui como é que ficou isso. Y. Porque eu substituí também aqui, olha, o A0L é a raiz de 50,745. Ficou, então, a raiz de 2 vezes A0L, que é 50,745, sobre 2. E o delta, que é 10,074, raiz de NT. Então, raiz de 2 A0L sobre 2, dividido por 10,074, dá também aproximadamente 2. Então, ficou y sobre 2 raiz de dt. Daí, então, a nossa função U de yt, que depende da função erro de Gauss, de y e do tempo. Então, nós temos como avaliar qual é a distribuição no espaço e no tempo. Essa é a solução contínua para o escoamento laminado tipo camada de mistura. Ok, pessoal? Perfeito. Só considerando que isso, então, é para dentro de um tubo, de um duto, ou em uma placa plana, né? Não, aí nós estamos analisando uma camada de mistura, que é esse escoamento aqui, ó. Esse escoamento. Ok? Ok. É uma camada de mistura. Ela tem uma componente 1 no lado de cima e o 2 no lado de baixo. Não tem parede. É um escoamento cisalhante livre. O conduto, nós vamos chegar até a solução dele mais no final da unidade, do capítulo. Ok, entendi a ideia. Uhum. Beleza.